Fala pessoal, graça e paz. Nós estamos agora com a nossa segunda parte da aula O Mundo em que o Cristianismo Nasceu. Na primeira aula nós falamos um pouco sobre a cultura grega, né, sobre as suas contribuições para o cenário do cristianismo. Depois nós falamos um pouco também sobre a cultura romana, suas contribuições e também desafios, né, para o cristianismo, para os cristãos. E agora nós falaremos um pouco sobre a matriz judaica do cristianismo e os grupos religiosos do primeiro século. O cristianismo ele pode ter sido desenvolvido no sistema político romano e ter encontrado, né, por exemplo, um ambiente intelectual favorável por causa dos gregos, né, mas sem dúvida a sua principal matriz foi a dos judeus, foi o judaísmo. A cultura judaica, então, agora vamos ver a cultura judaica como raiz do cristianismo. O cristianismo, ele emergiu do judaísmo, tendo Jesus e os seus primeiros discípulos como judeus, né? As principais contribuições, né, do judaísmo para o cristianismo foram, por exemplo, as escrituras do Antigo Testamento, né, que foram a base teológica para os ensinamentos de Jesus e os apóstolos. Né? Outra principal contribuição religiosa, né, dos judeus para o cristianismo foi o monoteísmo, né, que é, para o judeu, o centro de sua fé e o seu principal mandamento estavam presentes na seguinte declaração: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. Muitas vezes ao longo da sua história, né, o povo judeu se desviou do Senhor e foi seduzido por outros deuses, né, deuses dos povos caídos, né, e acabaram caindo em idolatria. Mas nunca mais, depois da sua volta do cativeiro babilônico, caíram no politeísmo, ou seja, na idolatria, na adoração de outros deuses, né? Os cristãos, né, creem também no mesmo Deus dos judeus, mas é através da fé em Jesus que os demais povos, né, outrora separados de Deus, fazem parte do seu povo escolhido. Então, contribuições religiosas até aqui da cultura judaica para o cristianismo. Sem dúvidas, o Antigo Testamento, né, que foram a base teológica para os ensinamentos de Jesus e o apóstolo, o monoteísmo, ou seja, adoração a um único Deus, culto a um único Deus, enfim, louvor a um único Deus, amor por um único Deus, o monoteísmo. E também agora falaremos sobre o sistema ético, né, que o cristianismo herdou também do judaísmo, uma contribuição muito positiva para o cristianismo. O sistema ético é fundamentado, né, é um fundamento moral dado por Deus ao povo judeu através da lei. Jesus viveu conforme a ética dada por Deus ao povo judeu. Né? Por exemplo, na verdade, Jesus foi o único homem que nunca transgrediu nenhum dos mandamentos da lei de Deus. O único homem capaz de cumprir toda a lei de Deus revelada nas Escrituras. E ele veio para mostrar que através da sua vida, como a lei é em a sua essência e forma. Jesus não só obedeceu, né, mas também reafirmou a lei veterotestamentária, ou seja, a lei do Antigo Testamento. Né, mas também ainda nos revelou seu sentido pleno, mostrando a sua real intenção e profundidade. Ou seja, Jesus veio, Jesus cumpriu, Jesus reafirmou a lei, mas também nos mostrou o seu real sentido, a sua essência daquilo que Deus queria comunicar ao seu povo através destas leis, a sua real intenção, a sua real profundidade. Sendo assim, a ética cristã do cristianismo está completamente fundamentada na ética judaica. Por quê? Porque a lei que Jesus cumpriu foi a lei que Deus deu aos judeus. Por causa de Cristo e através dele somente, os cristãos são capacitados a viver de acordo com a ética do povo de Deus. Havia também outra contribuição religiosa dos judeus para o cristianismo, que era a esperança messiânica, né? A promessa de um Salvador na linhagem de Davi, que foi cumprida em Jesus. Os cristãos creem que Jesus é o Messias, né, esperado,
né, e o Messias anunciado pelos profetas, pelo Antigo Testamento, o Messias Salvador, enquanto os judeus, né, seguem aguardando a sua vinda. Veremos agora também um pouco sobre o judaísmo no primeiro século, sobre as instituições religiosas, né, os grupos religiosos. Havia, né, na época do cristianismo, algumas instituições e grupos religiosos, sendo estes as sinagogas, o sinédrio, os escribas, essas eram as instituições. Grupos religiosos, haviam os fariseus, saduceus, essênios, zelotes e os samaritanos. Veremos aqui de forma breve um pouco sobre cada coisa. As instituições, por exemplo, sinagogas. Sinagogas eram locais de oração, né? Locais de ensino, locais de convivência social dos judeus. O Sinédrio era a Suprema Corte Religiosa Judaica, com poder limitado pelos romanos, ou seja, não tinha um poder total, né? Tinha um poder limitado pelos romanos, porque os romanos exerciam domínio sobre os judeus nessa época, apesar da liberdade de culto, né, que eles tinham. Havia também os escribas, que eram os especialistas na lei, né, responsáveis pela preservação das escrituras e ensino das escrituras. Então essas três eram as três principais instituições na época do cristianismo. Agora nós falaremos um pouco sobre os grupos religiosos. Os fariseus. Os fariseus eram defensores da lei e das tradições judaicas, né? Eles esperavam um Messias libertador. Os saduceus eram aristocratas que rejeitavam a ressurreição e eram favoráveis à dominação romana. Tinha também um grupo religioso chamado essênios, que era uma comunidade ascética no deserto, aguardando o Messias e o fim dos tempos. Havia os zelotes, que eram militantes judeus que resistiam a Roma, esperando um Messias político, um Messias vingador, um Messias que viria como um libertador político, um rei político. E também os samaritanos, né, que era um grupo religioso misto, rejeitado pelos judeus tradicionais, mas que também aguardava o Messias. Então esses eram os principais grupos religiosos da época de Jesus e do cristianismo. Qual é a conclusão que nós temos diante desta aula, né? O mundo em que o cristianismo nasceu? Jesus e os seus discípulos, né? Eles nasceram dentro deste contexto histórico-cultural diverso, né? E apesar das resistências, o cristianismo cresceu de uma pequena seita judaica, ou seja, aos olhos das pessoas, aos olhos dos romanos, né? O cristianismo era só mais uma seita judaica, era só mais um grupo religioso inofensivo, passageiro, né? Então o cristianismo nasce de uma pequena seita judaica para se tornar a maior força transformadora do mundo ocidental. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse conta uma única história. A história de Deus com seu povo. O Antigo Testamento conta o início, né, dessa história, como a eleição e a formação do povo de Israel. E o Novo Testamento continua essa mesma história, mostrando como Deus, através de Cristo Jesus, incluiu os gentios, né, como parte do seu povo. É importante saber que nossa história como povo de Deus não começa do nada, né? A nossa história como cristãos tem raízes. Por exemplo, as nossas raízes estão em Israel, né? A igreja é o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. Contudo, apesar dessa continuidade histórica, né, judaísmo, é muito importante nós entendermos isso, que judaísmo e cristianismo não são a mesma coisa, são coisas distintas, né? Apesar de estarmos ligados às raízes judaicas, nós precisamos estar atentos à verdade de que nós entendemos Jesus como o Messias, o Filho de Deus. E isso é necessário, isso é inegociável, enquanto os judeus ainda aguardam a vinda do Messias, que para nós cristãos já veio, já morreu, já ressuscitou.
Amém? Então, nós terminamos essa nossa terceira aula sobre o mundo em que o cristianismo nasceu. Tivemos aqui um panorama bem resumido, bem breve, sobre a cultura da época, as influências dos gregos, dos romanos e a principal matriz do cristianismo, que foi, né, a matriz judaica. Né? O cristianismo nasce, né, do judaísmo, né, e tem a sua, vamos dizer assim, e tem a sua continuidade, né, incluindo os gentios, sendo o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. Amém? Que você seja enriquecido com essas aulas, que Deus te abençoe e até a próxima aula.